qual a sua avaliação sobre o governo Pimentel, que foi do governo Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais? O senhor acha que foi um governo bom, foi um governo ruim, foi um governo boicotado, que sofreu muito depois, por exemplo, da saída da Dilma, né? Teve 2 anos de Temer, congelamento de repasses. O que o senhor pode dizer sobre a experiência do governo do PT em Minas Gerais? Olha, foi péssimo na minha avaliação, né? A gente seguiu tendo uma série de retrocessos aqui, não houve avanços para o funcionalismo público, né, que seguiu arrochado, houve parcelamento de salários, parcelamento de 13º, e Pimentel, tem algumas pessoas aqui no estado de Minas Gerais, Alberto, que até o apelidaram de Pimentécio. Então, acho que o apelido é autoexplicativo, né? Mas o Pimentel, ele causa desconforto ali até entre a militância do partido dele, entende? Porque ele tem essa perspectiva mais liberal. Eu tenho, digamos assim, esse trauma do Pimentel também, porque ele foi prefeito de Belo Horizonte e a articulação que ele fez, inclusive, para garantir a sua eleição enquanto governador, nos deixou aqui com um dos piores prefeitos que essa cidade já teve, em Belo Horizonte, que foi o Márcio Lacerda, que teve um governo, uma condução aí desastrosa também, sabe? Assim, muito ruim para o conjunto dos trabalhadores da população de Belo Horizonte. Então, o Pimentel tem essa característica, né, de ter uma postura, um posicionamento, uma atuação política muito mais de centro, né, mais inclinada para a esquerda, inclusive com posturas muito, muito liberais mesmo. Então, por isso que na nossa avaliação, inclusive, isso ainda dificultou, né, porque acabou que o processo de eleição dele, o tempo que ele teve no governo, ficou um desafio ainda maior a gente conseguir organizar e promover esses processos de mobilização, né, dos trabalhadores da educação, do funcionalismo público. Foi uma dificuldade ainda maior para a gente conseguir mobilizar, né, porque setores que talvez estariam mobilizados com a gente estavam ali, né, sendo base daquele governo, mesmo ele sendo um governo tão negativo, os trabalhadores de Minas Gerais. Agora, Renata, trazendo um pouco para a política local, né? Vocês já estão falando um pouco disso, mas no campo das propostas também. A senhora se posiciona contra o regime de recuperação fiscal, certo? Como, então, fazer com que o Estado de Minas Gerais consiga equilibrar as suas contas? Excelente pergunta, Diego, até porque o que a gente tem visto aí sendo apresentado de proposta, né, pelo atual governador, que está aí na disputa, também ainda está liderando, infelizmente, mas o Zema, ele tem um projeto totalmente, né, ultraliberal, quer privatizar tudo, quer privatizar todas as empresas estatais, fez ofensivas com mais força na Copasa, na CEMIG, está facilitando aí também o processo de privatização que estão tentando impor também no metrô, na CBTU aqui em Minas Gerais. Então, assim, a receita dele, a proposta dele para resolver esse problema, a gente entende que só agrava, principalmente ali a consequência, né, o impacto negativo sobre a população do estado. Então, o que a gente entende? Minas Gerais, ele é um estado com dimensões continentais e é um estado muito rico, né, não só riqueza mineral, eu estou falando, né, que inclusive a gente entregou, né, de mão beijada esse patrimônio do Estado, né, para a privatização, para o interesse do capital, inclusive do capital internacional, né, a gente entregou para que eles seguissem aí tendo recorde de lucros, né, inclusive na privatização da Vale, e um elemento que é apresentado, né, como indício de que deve ser privatizado os serviços públicos, né, que não dão lucro ou que dão prejuízo, e é uma grande mentira, né? Tanto é que se você for olhar os resultados aí da CEMIG, da Copasa, de todas essas empresas, você vai ver nenhuma dá prejuízo, e essas, por exemplo, CEMIG e Copasa estão tendo crescente recordes aí na questão da arrecadação. Então, não são empresas que dão prejuízo, e a gente está falando, né, de setores aí que têm potencial, né, de contribuir para o orçamento do Estado muito grande. E estamos abrindo mão, né, ao deixar isso para a iniciativa privada, de todo esse recurso que poderia ser utilizado aí para avançar na questão, né, da resolução do problema da dívida e para a gente alcançar equilíbrio fiscal, né, e ter mais condições aí de propor e implementar as políticas públicas que a classe trabalhadora
precisa. Então, a gente não pode deixar que a principal fonte de arrecadação de receita do Estado seja a exportação de commodities, né? A gente precisa ter um parque industrial aqui mesmo, um parque tecnológico aqui, né? Fortalecer, inclusive, as nossas entidades de pesquisa, fortalecer as nossas instituições de ensino estadual também para servir, né, de fomento, de base de sustentação para um parque tecnológico aqui no Estado, e parar de exportar matéria-prima para comprar de volta depois, né, transformado em produtos caros, pagando imposto muitas vezes até que não vão ficar só aqui no nosso país. A gente não tem condição de seguir nessa política e achar que, né, porque com privatização ou com qualquer outra fórmula aí, liberal apresentada, a gente vai resolver esse problema das contas. Outra coisa, o governo de Minas ele vem tendo uma crescente, isso não é característica só do Zema, mas o Zema cresceu ainda mais, de concessão de isenção fiscal, né, que no Estado a gente já teve muito caso de perdão de dívidas da rede suplementar de saúde. A gente não pode abrir mão de um recurso quando a gente está no cenário que a gente se encontra, né? E que, bom, a gente, provavelmente, outras pessoas já falaram isso aqui, vocês já perguntaram sobre também, mas a gente vem aqui numa longa trajetória já, né, de muitos anos, desde a década de 90, que a gente vem enfrentando esse problema, né, de crescimento da dívida e ausência de condições para garantir, né, o pagamento da mesma. Então, o regime de recuperação fiscal, o que vai fazer é piorar a qualidade da oferta de serviços e reduzir o acesso da população, que já não tem acesso pleno a uma série de direitos básicos, como mesmo a água, como a saúde, como a educação, né? O atual governo também faz ofensiva aí para avançar no processo de privatização da educação, né? Tentando colocar o S dentro das escolas. Enfim, tem essa política também na saúde, né? Tem um processo muito, inclusive, saudar os trabalhadores da saúde aqui do Estado e nacional, né? Ontem foi Dia Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Enfermagem, que tem feito uma luta muito organizada, sistemática, para poder barrar aí esse processo que o Zema vem tentado fazer de colocar a OS para administrar nossos hospitais públicos e, enfim, comprometer ainda mais aí tanto a condição, né, das pessoas do serviço, das pessoas que vão ser atendidas, quanto a condição de trabalho mesmo, dessas pessoas que trabalham na assistência. Candidata.